Olá, está começando mais um Ecosenado e você vai ver nesta edição: sustentabilidade socioambiental na mineração. É possível? Quais são as práticas responsáveis adotadas atualmente pelo setor? Todo dia você tem condições de avançar tecnologicamente para poder operar de forma menos impactante ao meio ambiente. O El Niño tem aumentado a temperatura das águas do Atlântico Norte, o que gerou grandes ondas de calor no Brasil nos últimos dias. O fenômeno levantou novos debates sobre o avanço das mudanças climáticas e seus impactos. Quanto mais tempo a gente demora para encaminhar as soluções que hoje já existem, mais caro vai ficar e mais difícil é reverter as consequências, como, por exemplo, os impactos extremos. O Congresso aprova projeto de lei do marco temporal uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal formar maioria contra a tese por considerá-la inconstitucional. Nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever. E na coluna Ideias Verdes, uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, mostra a possibilidade da fabricação de painéis térmicos ecológicos. Reduzir os impactos ambientais e sociais da extração de minérios da terra tem sido uma preocupação cada vez maior. A mineração responsável ganha espaço nos debates no Congresso. Este ano, senadores e deputados formaram a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Uma das atividades mais antigas, que nasceu da necessidade da fabricação de ferramentas e armas, contribuiu para as transformações dos sistemas político-econômicos. A busca por minerais e pedras preciosas exerceu papel fundamental na exploração e colonização pelo mundo. Pouco depois do descobrimento do nosso país, a sedução provocada pelo ouro, pela prata, pelos diamantes e por outros metais determinou a ocupação territorial. Hoje, os minerais estão presentes em quase tudo no nosso dia a dia: talheres, celulares, computadores, eletrodomésticos, fertilizantes, carros, aviões. A mineração é extremamente relevante para a nossa economia. Representa cerca de 4% do Produto Interno Bruto Nacional. No primeiro semestre deste ano, a atividade gerou 120 bilhões de reais. 30% do saldo da balança comercial brasileira vem do setor mineral. E o segmento é responsável por aproximadamente 1 milhão de empregos, 200 mil deles diretos. E quando a gente pensa no meio ambiente? Por um lado, os minérios são essenciais para cumprir as metas de descarbonização e combate às mudanças climáticas. Por exemplo, ao viabilizar a geração de energia limpa, já que elementos como lítio, grafite e cobalto devem ser minerados para integrar as usinas eólicas, solares e geotérmicas, e também compor as baterias. Mas, por outro lado, o crescimento da mineração levanta questionamentos sobre os seus impactos. Temos impactos sobre qualidade das águas. Nós temos a redução da disponibilidade hídrica, porque em alguns casos, ou muitos casos, a mineração consome água. Nós temos a alteração da qualidade do ar devido à geração de poluentes. Um dos mais importantes é a poeira, né? Nós chamamos tecnicamente de material particulado. Nós temos a perda de ambientes naturais, ou mesmo ambientes já alterados, modificados pelo homem, como áreas de pastagem, áreas agrícolas. Causa mais preocupação a perda de ambientes de vegetação nativa. Há também efeitos sociais negativos provocados pelo setor. Um dos causa mais preocupação é quando há necessidade do chamado deslocamento involuntário. Pessoas têm que sair para dar espaço para alguma atividade de mineração, têm que ser desalojadas para essa finalidade. Mineração também atrai uma série de outros empreendimentos, necessita de infraestrutura, vias de acesso,
e podem ser caminhos pelos quais a população de uma determinada localidade vai crescer e outros impactos, que a gente chama de indiretos, vão ocorrer, incentivados devido ao estabelecimento daquela atividade de mineração em determinado local. A mineração precisa ser feita em novas bases, precisa haver um novo paradigma de desenvolvimento da atividade que possa não só atender ao lucro, né, de seus acionistas e dos seus donos, né, mas também atender aos anseios das comunidades. As licenças que são dadas, as licenças ambientais, elas são periodicamente renovadas. Quando dá renovação dessa licença, as comunidades deveriam ser chamadas, né, em audiências públicas para ser ouvidas e ver quais são as demandas que elas teriam para que a atividade de mineração continuasse com menos impacto. Especialmente com os rompimentos das barragens de contenção de rejeitos de mineração em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, tornou-se urgente a busca por equilíbrio entre a exploração de recursos para o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e o comprometimento com a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores e da população que vive no entorno de empreendimentos para a exploração de minérios. Nesse contexto, surgiu este ano a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável no Congresso. Uma das prioridades do grupo é trabalhar para que garimpeiros tenham condições adequadas e legais de exercer a atividade. Para duas coisas, para a questão da economia, que é fundamental, senão a gente perde tudo que tem e não tem proveito disso, né? Segundo, para evitar o problema ambiental, né? Porque quando faz de forma ilegal, não se liga para a questão ambiental. Chega lá e faz-se de qualquer jeito, arranca o minério que você precisa, às pressas na carreira e abandona-se ali as crateras. Todo dia você tem condições de avançar tecnologicamente para poder operar de forma menos impactante ao meio ambiente. Quando um governo dá licença para fazer a licença ambiental para fazer um projeto, naquela licença já vem as condicionantes, né, de como ele vai compensar o meio ambiente, né, o que ele vai plantar em espécies nativas ou não, né, na área onde ele fizer as perfurações, tiver que fazer o desmatamento, né, ele vai ter que fazer aquilo e vir trazendo a natureza de novo, tal qual era antes, sobre aquela região que ele impactou. Com o objetivo de minimizar esses impactos, o setor tem adotado práticas mais responsáveis. Temos uma carta compromisso, né, emitida através do IBRAM, e nós, como associadas, grandes mineradoras de médio porte, também pequenas mineradoras, cada um de forma muito coletiva, tomando as suas ações de acordo com o planejamento estratégico que o IBRAM tem para uma agenda ESG, né? O que é o ESG? É uma agenda ambiental, social e de governança. Desenvolvimento de territórios, uso de recursos naturais como água, energia, gestão de resíduos, mas também como a questão do relacionamento com as comunidades, a comunicação. A gente vem desenvolvendo muito a discussão, especialmente no foco da região amazônica, né, a Amazônia Legal, entendendo a pujança daquela localização, como a gente pode alavancar novas discussões e novas formas de viver e promover a conservação da biodiversidade daquele ecossistema e melhorar a qualidade de vida e o bem-estar social daquelas pessoas que estão lá, dos amazônidas. Trabalharmos consistentemente e coletivamente na segurança das nossas operações e na segurança das nossas barragens. Uma das medidas, inclusive, tentarmos cada vez mais usar tecnologias que busquem evitar a necessidade de utilização de barragens. Também vale comentar sobre as emissões de carbono, que cada um de nós vem escutando cada vez mais no dia a dia das nossas conversas, né? Como que a gente pode fazer isso? Trocando combustível fóssil por combustível de hidrogênio.
Como presidente da Anglo American, Wilfred explica como a empresa tem feito para reduzir as emissões de carbono. A gente usa também, ainda nos nossos fornos, um carvão para fazer a redução do nosso níquel, mas numa outra unidade da Anglo American em Goiás, usamos cavaco advindo de florestas de eucalipto, que é uma energia renovável, fazendo que o nosso níquel, em pouco tempo, se torne um ferro-níquel verde. Muitas outras mineradoras de grande porte desenvolveram soluções sustentáveis, como a Vale, com a filtragem de rejeitos e a concentração a seco, dispensando o uso de água, a CBA, na restauração do solo e da vegetação, e a Alcoa, que atua na cadeia produtiva do alumínio e tenta transformar a indústria desse metal, importante para a economia sustentável. Existe um desafio tecnológico. O processo de fabricação de alumínio ele é um processo que foi descoberto pelo fundador da Alcoa lá no final do século XIX, e esse processo em si ele é um processo que gera gases de efeito estufa. E a Alcoa, até pelo seu DNA de inovação, hoje desenvolve um projeto para eliminar exatamente a geração desses gases de efeito estufa no processo de fabricação de alumínio, através de uma tecnologia absolutamente disruptiva, chamada de anodo inerte, que está sendo desenvolvida para eliminar essa fonte de gases de efeito estufa. Temos trabalhado constantemente para, primeiro, antes de mais nada, tentar evitar o impacto na biodiversidade. Quando não é possível evitar, buscamos minimizar esse impacto. Quando não é possível evitar ou minimizar, nós vamos para reabilitar. Então, o processo de reabilitação que nós usamos nas nossas minas é um processo absolutamente inovador, que recupera e coloca de volta nas áreas mineradas as espécies que lá estavam anteriormente. E, por fim, quando não é possível evitar, minimizar ou reabilitar, compensar em outras regiões semelhantes. E aí, no lado social, a nossa abordagem também, desde que chegamos no Brasil aqui na década de 60, até hoje, nas nossas operações, a palavra fundamental é o diálogo com as comunidades do nosso entorno. A mineração, sabemos todos que ela é imprescindível. Ela é uma atividade básica da nossa sociedade. É muito fácil você falar, baixa a mineração, mas ao mesmo tempo você está usando o seu celular, você está usando o seu carro, tudo isso vem de minerais. Então, assim, a solução não é não minerar, mas sim como minerar e onde não minerar. A bioespuma feita da folha do buritizeiro pode substituir o isopor na construção civil e em painéis de isolamento térmico. É o que mostra uma pesquisa inédita da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a Exalc. De acordo com os autores do estudo, a mestra em ciências com ênfase em produtos florestais, Alessandra Silva Batista, e o doutor Bruno Balboni, o produto é sustentável, de rápida montagem e de baixo custo. A haste da folha dessa palmeira é formada por uma camada fibrosa e rígida e por um núcleo esponjoso, conhecido popularmente na Amazônia por miriti. Ele tem baixa densidade e alto teor de celulose. O buritizeiro é abundante na floresta amazônica e, como para este propósito só a folha é utilizada, não há necessidade de derrubada da espécie. Além disso, a produção desses painéis ecológicos pode gerar renda para a população local. Os produtos testados com esse material pelo reforço de fibras no seu interior têm mostrado um desempenho ainda superior ao do isopor ou ao de qualquer outra espuma de que se tem conhecimento. A bióloga Mercedes Bustamante, uma das autoras brasileiras do relatório síntese do último painel intergovernamental da ONU sobre o clima, explica a relação entre as atividades do homem que induzem as mudanças climáticas e a ocorrência de eventos extremos. A gente percebe que cada pequeno incremento, que parece pequeno, da temperatura média global, tem uma repercussão muito grande no aumento da intensidade e no aumento da frequência dos eventos extremos.
Então, aqueles eventos que eram sentidos a cada 50 anos, a cada 10 anos, eles vão passar a ocorrer numa frequência maior, ou seja, o intervalo de tempo dos eventos extremos é maior e com mais intensidade. Então, a gente não pode dizer que você tem regiões que são mais vulneráveis, sim, mas hoje todas as regiões são impactadas. Cerca de metade da população mundial está em regiões com extrema vulnerabilidade e a desigualdade social é um componente importante da mudança climática. Então, aqueles países que se desenvolveram primeiro, utilizando combustíveis fósseis, têm historicamente uma responsabilidade maior sobre as emissões de gases de efeito estufa e também uma responsabilidade no sentido de apoiar os países menos desenvolvidos, né? Os países menos desenvolvidos têm demandas que são legítimas de desenvolvimento, mas que também não podem seguir a trajetória do passado de comprometer, ainda mais a questão climática. Então, hoje nós temos esse ponto importante da desigualdade. A justiça climática, cada vez ela se coloca mais como uma condição de contorno para poder ter um acordo climático global que seja efetivo, que ele seja justo e que ele reduza as diferenças entre os países e entre grupos dentro dos países. E é por isso que a questão do financiamento hoje ela é tão crítica nas negociações internacionais. A nossa região, América Latina e Caribe, é responsável por 11% das emissões de gases do efeito estufa globais. Essa parcela vem principalmente do setor de uso da terra. Mercedes explica que o nosso salto tecnológico de desenvolvimento, portanto, deveria começar por aí. A ação climática está existindo, mas a gente está caminhando quando a gente precisava estar correndo. Então, eu acho que esse é o ponto, como acelerar essas ações. Quanto mais tempo a gente demora para encaminhar as soluções que hoje já existem, mais caro vai ficar e mais difícil é reverter as consequências, como, por exemplo, os impactos extremos. Dos impactos que são sentidos hoje, eles já são considerados irreversíveis na escala de centenas a milhares de anos. Então, a subida do nível do mar, ela não vai reverter de uma hora para outra, Então, isso tem uma escala de tempo muito longa. Então, as próximas gerações vão lidar com esse problema. Observa hoje a distribuição das grandes cidades no mundo, muitas delas estão na linha costeira, que vão ser impactadas por essas transformações irreversíveis, na altura do nível dos oceanos. Então, é importante a gente pensar que nós estamos deixando para as próximas gerações um mundo mais quente, mais estável, e se a gente demorar para tomar as decisões, com um espaço muito menor de opções de solução para esse problema. Não só as pessoas, mas toda a biodiversidade é afetada pelas mudanças climáticas. Nós já temos hoje ecossistemas que já estão muito vulneráveis e já em situação de estresse, como, por exemplo, recifes de coral, que são áreas importantíssimas, porque são reservatórios de biodiversidade, berçários das zonas oceânicas, é uma fonte de carbono para a atmosfera, é relevante para a redução das emissões. O relatório do IPCC é bem claro quando mostra que existe recurso financeiro para políticas de combate às mudanças no clima e seus impactos. Mas nós temos lacunas, tanto lacunas de financiamento para adaptação, ou seja, para lidar com os impactos, como lacunas de financiamento para as ações de redução das emissões ou de aumento do sequestro de carbono. Então, hoje a gente precisaria de um fluxo, de recursos financeiros 6 vezes maior do que nós temos, para poder dar conta, do que é essa demanda de redução rápida e robusta, sustentada das emissões até o final de 2030. Então, acho que essa é realmente um componente importante, ele tem travado uma boa parte das negociações internacionais, porque os acordos colocam, fundos globais, mas o recurso tem demorado a entrar nesses fundos globais e falta também o entendimento de como a gestão desses recursos vai ser feita. É muito importante que esse recurso, ao entrar, ele possa muito rapidamente apoiar aqueles grupos mais vulneráveis. Então, essa é a preocupação. Quando a gente fala de urgência climática, é importante que esse tema seja realmente entendido como uma questão urgente, É uma questão de salvar vidas humanas, Apesar da gravidade da situação, a ciência aponta que há soluções em todos os setores para que se reduza as emissões à metade até 2030. Por isso, Mercedes Bustamante fala de esperança. As soluções foram mapeadas. Mapeamos quais são os custos de implementação dessas soluções, mas mapeamos também as barreiras, E muitas das barreiras estão associadas exatamente à vontade política e à governança na implementação dessas soluções. Então, quando
tecnicamente, se você me perguntar, eu vejo esperança, porque há soluções, né? Elas estão mapeadas, um custo, né, que é razoável, muitas têm co-benefícios. Hoje, se você controla as emissões de gases de efeito estufa, ou de precursores de gases de efeito estufa, você reduz muitos dos impactos negativos sobre a saúde humana que vem da poluição atmosférica. E só o ganho que você tem, né, de incremento da saúde humana, ele paga os custos da redução das emissões. Então, tem benefícios também, né? A gente precisa colocar isso nessa coluna. Mas eu vejo também, com realismo, quais são as barreiras que a gente precisa enfrentar. E essas barreiras estão no âmbito da governança do clima, né? Os países, o parlamento, pressionado pela sociedade, as empresas, precisam conduzir esse caminho. Em 13 de outubro de 1989, a Assembleia Geral da ONU instituiu o Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais. O objetivo foi de promover uma consciência sobre riscos e formas de diminuir catástrofes ambientais, a maioria provocada por ações do homem, como desmatamentos, o uso irregular do solo, a falta de planejamento para o crescimento das cidades e construções em encostas, causando rompimentos de barragens, desabamentos e inundações. Em 2015, a Declaração de Sendai traçou metas a serem alcançadas até 2030, como intensificar a cooperação internacional com países em desenvolvimento, complementando ações nacionais para a redução de desastres. Entre os dias 23 e 31 de outubro, acontece a Semana Lixo Zero. Promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil, o evento convida a sociedade a refletir sobre o consumo e a responsabilidade pelos resíduos gerados. Atualmente, a iniciativa ocorre em mais de 10 cidades no Brasil e no Uruguai. Na programação estão diversas ações, como reuniões, campanhas, seminários, fóruns, congressos, mostras, caminhadas e limpezas. Para mais informações, acesse ilzb.org/semana-lixo-zero. O Senado analisa um projeto de lei que dá anistia a dívidas de crédito rural de agricultores familiares que tiveram perda de safra por causa de grande seca ou excesso de chuva. O PL 7 de 2022 contempla as dívidas contratadas de 2021 a 2023. Os parlamentares destacam as fortes chuvas nos estados de Minas Gerais, do Maranhão, do Pará e da Bahia no primeiro semestre do ano passado, além do ciclone no Rio Grande do Sul e enchentes no Acre neste ano. De autoria do senador Everton, o texto teve parecer favorável do relator, o senador Jorge Seife, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Aprovada pelos parlamentares, a matéria seguiu para análise na Comissão de Assuntos Econômicos, onde será relatada pelo senador Sérgio Petecão. A polêmica proposta do marco temporal foi aprovada e enviada para sanção ou veto do presidente da República. Se for sancionada, a lei vai permitir somente a demarcação de novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles no dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada. Foi um dia inteiro de discussão na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. Por 43 votos a 21, os senadores aprovaram em regime de urgência o chamado Marco Temporal para Reconhecimento de Terras Indígenas. A proposta tramitou por 15 anos na Câmara dos Deputados. Será preciso demonstrar que essas terras eram usadas para atividades produtivas e necessárias para a manutenção da cultura indígena. O Supremo Tribunal Federal julgou o marco temporal inconstitucional. O entendimento foi que a data de promulgação da Constituição não pode ser usada como critério para definir a ocupação tradicional do território e que a posse da terra é um dos direitos fundamentais dos indígenas, garantidos pela Constituição. Como o Supremo já considerou a tese inconstitucional, provavelmente qualquer movimento no sentido de tornar esse projeto inconstitucional será natural. Temos aqui o veto do presidente da República, possível veto,
e também uma possível cassação desse veto. Mesmo assim, a existência da lei não vai garantir que ela tenha um longo curso, porque qualquer legitimado pode acionar novamente o Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade. Senadores contrários ao texto também argumentam que o projeto é inconstitucional. Se tratou nesse PL, entre outras coisas, sobre atividade econômica em área indígena feita por não indígenas. É um retrocesso que remonta à chegada dos europeus. Tivemos essa votação expressiva. Isso mostra que esse assunto estava maduro, que esse assunto precisava ser votado para trazer segurança jurídica a todos. Diferentemente das narrativas que alguns colocam, vai trazer segurança e paz ao campo e a todos aqueles, mesmo na cidade, que possam ser atingidos por essa falta de uma data do marco temporal trazendo segurança jurídica. Esse caso se passa em Roraima. É diferente do que foi julgado no tema 1031 pelo STF, que envolve os laclanos, Choclen, de Santa Catarina. O contexto fático, ou seja, o caso concreto, é distinto, mas a tese jurídica de fundo, esse debate, é o mesmo. O projeto do marco temporal determina que, se o local não cumprir os requisitos, fica descaracterizada a ocupação da terra, exceto se houver conflito pela posse na mesma data. O projeto prevê ainda a exploração econômica das terras indígenas e também do turismo, desde que organizada pela comunidade indígena. Um projeto que, para além da inconstitucionalidade, ele afeta diretamente os povos originários, os povos indígenas. Ele, infelizmente, acaba, na verdade, premiando quem ocupa terras no Brasil. Ele acaba incentivando atos de violência no campo, em relação aos povos indígenas. Vamos observar aqui, daqui por diante, e torcer para que os entendimentos entre os poderes possam marchar no sentido de haver um maior diálogo institucional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não houve pressa em votar a matéria. Nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever. O plenário do Senado Federal afirma, através da maioria, o que é a vontade da Casa Legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira. Este foi o Ecosenado. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.